Maya Cross tinha imaginado muitas coisas sobre seu primeiro dia no centro de treinamento Shadowhawk, mas ser zombada não estava entre elas. Você veio consertar o líquido de arrefecimento do motor ou aprender a operar equipamentos de limpeza invisíveis? A zombaria ecoou pelo salão de treinamento subterrâneo como trovão em um desfiladeiro. A voz pertencia a Marcus Sterling, cujo pai ostentava um peito coberto de medalhas de combate e uma confiança ainda mais pesada. Café quente respingou no peito de Maya quando ele esbarrou nela acidentalmente. Desculpa aí, macaca de graxa. Aposto que você está acostumada com manchas piores, né? Maya sentiu o líquido escaldante penetrar seu uniforme de técnica de aeronaves. Sem insígnias, sem distintivos de patente, sem sobrenome que impusesse respeito. Ao seu redor, os outros recrutas observavam com expressões que variavam entre divertimento e silêncio desconfortável. Alguns se afastaram, criando uma barreira invisível entre ela e o círculo de elite. O que eles não sabiam encheria hangares inteiros. O centro de treinamento era uma maravilha da engenharia, enterrada sob milhas de areia do deserto. Corredores de aço reforçado serpenteavam por câmaras com controle climático, onde as aeronaves furtivas mais avançadas do mundo repousavam como gigantes adormecidos. Acima, luzes artificiais lançavam sombras geométricas severas sobre cápsulas de simulação e painéis holográficos. Maya enxugou a mancha de café com mãos firmes, sua postura se endireitando em vez de ceder. Havia algo em sua compostura, uma força silenciosa que sugeria que ela já havia enfrentado tempestades bem piores do que insultos mesquinhos de cadetes privilegiados. Limpa isso quando tiver um tempo, acrescentou Marcus, com um sorriso que não alcançava os olhos. Não queremos pingos nos equipamentos de verdade. O convite de aceitação havia sido uma única página com uma assinatura anônima. Você está convidada a observar o treinamento avançado de pilotos furtivos na instalação Shadowhawk. Transporte será providenciado. Nenhuma explicação de por que alguém com o histórico dela havia sido selecionado. Nenhuma menção ao nome do pai dela. Nenhuma promessa além de observar outros alcançarem seus sonhos. Maya havia chegado em uma van de transporte sem janelas à meia-noite, descendo por uma rampa escondida do que parecia levá-la a outro mundo. A reputação da instalação a precedia. Apenas filhos de generais, contratantes de defesa e a realeza da aviação chegavam até ali. Rumores falavam de recordes de altitude quebrados sob segredo absoluto, de voos teste realizados em completa escuridão para demonstrar capacidades furtivas além da imaginação. A comandante Sarah Mitchell havia revisado o dossiê escasso de Maya durante o briefing de entrada, sua expressão se tornando cada vez mais cética a cada página. Diz aqui que você está listada como observadora, senhorita Cross, sem escola de aviação formal, sem formação acadêmica militar, sem as conexões que normalmente vemos por aqui. A pausa pairou pesada. Admitimos você por causa de uma carta de recomendação, embora eu não saiba o motivo. Você entende que esta instalação treina aviadores furtivos de elite, não pessoal de manutenção. Entendo, Maya respondeu simplesmente. O melhor que pode esperar é assistir e talvez auxiliar na manutenção dos simuladores. Nós não treinamos mecânicos para pilotar aeronaves Phantom Wing. Se essa era sua expectativa, está no deserto errado. Maya assentiu uma vez, arquivando as palavras da comandante, ao lado de todas as outras ofensas que já havia suportado. Se ao menos soubessem quem me ensinou a ler plantas de aeronaves, antes mesmo que eu soubesse amarrar os cadarços. Seus dias como estudante invisível se dissolveram em uma rotina de humilhação disfarçada de protocolo. Maya foi designada para uma estação de observação no canto do grande simulador principal. Suas telas foram propositalmente desativadas para que ela não pudesse participar dos exercícios. Enquanto os outros cadetes praticavam abordagens furtivas em alta velocidade e manobras complexas de evasão, ela permanecia em silêncio forçado. Estamos treinando para protocolos de penetração furtiva a Mach 2.1, querida. Provocou Victoria Hawthorne, filha de um império tecnológico de defesa. Ela girou em sua cadeira de piloto para encarar Maya diretamente. Isso aqui não é seu passatempo de aviãozinho de controle remoto do fim de semana. Apenas sente-se aí
e tente aprender alguma coisa. O grupo ao redor de Victoria riu, voltando sua atenção aos painéis de voo complexos e aos sistemas holográficos de mira. Nenhum deles percebeu os olhos de Maya rastreando cada fluxo de dados nos monitores superiores, memorizando sequências de controle e padrões de voo com precisão fotográfica. Eles não faziam ideia de que ela estudava exatamente aqueles sistemas desde os 12 anos de idade. A voz de seu pai sussurrava na memória. O Phantom Wing não é apenas uma aeronave, Maya. É uma sinfonia de ângulos e silêncio, projetada para escapar do radar como uma sombra sob o luar. Respeite sua complexidade e ele te levará por qualquer tempestade. A cerimônia de constrangimento atingiu seu ápice durante o evento de promoção 3 dias depois. O salão de assembleia se estendia diante deles como um coliseu, com suas paredes de concreto decoradas com emblemas de esquadrões dos lendários programas furtivos. Maya tentou permanecer no fundo, entre os cadetes reunidos, mas o destino tinha outros planos. Srita Cross, por favor, avance, anunciou a instrutora Reynolds, sua voz ecoando pelo espaço com precisão militar. Maya sentia todos os olhares da sala se voltarem para ela, enquanto caminhava relutantemente até a frente. Os rostos dos outros cadetes exibiam alegria mal disfarçada. Eles sabiam que algo estava por vir. No palco, a instrutora Reynolds segurava vários patches de voo. Cada piloto em treinamento receberá um distintivo que simboliza seu progresso rumo à certificação avançada. Alguns conquistaram a designação em táticas de combate, outros a qualificação na unidade furtiva de drones. Ela se virou para Maya com um floreio teatral. E para nossa observadora residente, temos algo muito especial. Marcus Sterling avançou da multidão segurando um adesivo barato. Em letras grandes, lia-se A-N-U-T-E-N-S-E-O. Temos que rotular a ajuda adequadamente, certo? Ele anunciou, colando o adesivo com força exagerada no ombro de Maya. O salão explodiu em gargalhadas e alguns aplausos esparsos. Maya permaneceu completamente imóvel, seu coração martelando dentro do peito. Alguém levantou um dispositivo de gravação, registrando sua resistência silenciosa para a posteridade. Os aplausos soavam como chuva ácida. Agora, senhorita Cross, disse a instrutora Reynolds com falsa compaixão. Você pode manter a cabeça erguida, sabendo que foi devidamente reconhecida por seu papel em apoiar os verdadeiros pilotos. Eles achavam que estavam quebrando ela. Não sabiam que estavam forjando aço. Reflexões à meia-noite. Naquela noite, Maya não suportava os limites de seus aposentos designados. Vagou pelos corredores iluminados por neon até encontrar uma janela de observação reforçada com vista para o hangar principal. Através do vidro, ela podia vê-los. Verdadeiros protótipos Phantom Wing. Cada um repousava em seu próprio espaço com controle climático. Formas pretas e angulares que pareciam absorver a própria luz. Sob a iluminação superior, pareciam corvos gigantes se preparando para alçar voo. Maya pressionou a palma da mão contra o vidro frio, lembrando-se das mãos calejadas de seu pai, guiando as dela sobre os primeiros projetos de aeronaves furtivas. Sinta as linhas, Maya. Isso é mais do que engenharia. É poesia escrita em metal e matemática. O capitão David Cross havia sobrevivido a um voo de teste catastrófico do Phantom Wing em 1998, ou pelo menos era o que diziam as histórias abafadas. O custo havia sido enorme. Ferimentos que encerraram sua carreira, conhecimento enterrado em arquivos confidenciais e uma filha que cresceu sabendo mais sobre aeronaves furtivas do que muitos engenheiros. Maya viu seu reflexo no vidro. Uma figura pequena em um uniforme desgastado, um adesivo ridículo em seu ombro zombando de sua herança. Ela arrancou o adesivo e o guardou no bolso. O dia seguinte traria mais do mesmo, mas ela havia chegado longe demais para desistir agora. O legado de seu pai merecia mais do que sua rendição. Quando o raio atinge? A emergência começou às 23h47 de uma quarta-feira, quando a rede elétrica principal da instalação sofreu uma falha catastrófica. Geradores de backup entraram em funcionamento, lançando tudo em um brilho vermelho fantasmagórico, enquanto alarmes uivavam pelos corredores.
Maya se levantou de um salto de seu beliche, calçou as botas e seguiu o caos em direção ao hangar principal. O que ela encontrou lá mudaria tudo. Um grupo de oficiais uniformizados cercava um protótipo Phantom Wing, suas vozes tensas com pânico mal contido. Faíscas saltavam de um painel de manutenção aberto, iluminando rostos marcados pelo medo. O piloto automático está travado no modo de armamento ativado. Alguém gritou por cima dos alarmes. O controle de solo está completamente fora do ar. Não conseguimos estabelecer nenhum protocolo externo de desligamento. Todas as tentativas de desligamento remoto falharam, relatou outro oficial com a voz trêmula. Não podemos arriscar enviar alguém lá dentro. O sistema pode ativar protocolos ofensivos, ou pior. A frase "ou pior" pairava no ar como uma sentença de morte. A carga útil de um Phantom Wing não era algo que alguém quisesse imaginar em estado descontrolado. Maya observava da borda da multidão enquanto Marcus Sterling, normalmente tão arrogante, dava um passo para trás, com o rosto pálido como papel. Victoria Hawthorne balançou a cabeça com firmeza. Eu não vou entrar nesse caixão voador. É uma bomba prestes a explodir. A comandante Mitchell olhava ao redor com olhos desesperados. Precisamos de um voluntário com habilidade suficiente para tentar uma substituição manual. Mas ninguém aqui está autorizado para protocolos de emergência em um Phantom Wing ao vivo. Ninguém. Exceto alguém que havia memorizado os procedimentos de emergência a partir de documentos confidenciais de 20 anos atrás. Entrando na tempestade sob a luz vermelha intermitente da emergência, Maya sentiu algo se mover dentro de seu peito. Um chamado que ela não podia ignorar. Como se o espírito de seu pai a estivesse conduzindo para a frente. Ela se lembrou das palavras dele sobre os sistemas de substituição ocultos, das sequências de segurança que apenas um punhado de pessoas havia conseguido executar com sucesso. Sem pensar, ela atravessou o círculo de pessoal paralisado. O que você está fazendo? Marcus sibilou, agarrando seu braço. Volta aqui, garota da manutenção, isso não é para você. Maya se desvencilhou e continuou em direção à aeronave. A voz da comandante Mitchell cortou o som do alarme. Pare! Esse cockpit está travado. Você será morta se tentar forçar a entrada. Mas Maya não parou. Pegou um macacão de emergência de um cabide próximo, vestindo-o por cima de seu uniforme com uma eficiência treinada. Suas mãos encontraram o cilindro de oxigênio, o capacete, os equipamentos de sobrevivência. Os movimentos eram automáticos e precisos. Não tente isso, repetiu a comandante, agora com a voz desesperada. O sistema está completamente comprometido. Um único comando errado pode desencadear o disparo de armas catastrófico. Maya sustentou o olhar dela com uma calma surpreendente. Alguém tem que tentar. Deixe-me. Talvez fosse a certeza em sua voz, ou talvez fosse a absoluta falta de alternativas. Mas ninguém tentou impedi-la fisicamente enquanto ela subia pela escada de acesso. A multidão caiu em silêncio, exceto pelos alarmes estridentes. Todos se preparavam para uma explosão ou desastre iminente. Dançando com a morte dentro do cockpit, o cheiro acre de circuitos queimando invadiu os sentidos de Maya. Luzes de alerta pintavam tudo de vermelho infernal, e o zumbido baixo de energia instável fazia seus dentes doerem. Ela se prendeu ao assento do piloto, enquanto a voz de seu pai ecoava através das décadas. A substituição de emergência do Phantom Wing é uma sequência de 7 etapas. Isole o barramento de controle primário. Purge os sistemas de autoexecução. Contorne o circuito de armas com um código de acesso legado e depois estabeleça a autoridade manual de comando de voo. Maya sussurrava os passos, enquanto seus dedos deslizavam pelos painéis, que conhecia melhor do que muitos pilotos conheciam os próprios carros. Cada comando acionava bips, faíscas ou sons mecânicos ameaçadores, mas ela seguia em frente. Suor escorria por suas têmporas, enquanto os sistemas de armas gritavam advertências. Lá fora, toda a instalação assistia através das câmeras de controle de missão, enquanto aquela figura desconhecida lutava com a aeronave mais avançada do complexo. Depois de 2 minutos que pareceram horas,
O console superior finalmente estabilizou. O alarme de armas mudou de vermelho para âmbar, mas o perigo ainda não havia passado. Um novo alarme soou. Motor em processo de ativação. O Phantom Wing estava se preparando para ligar os motores com ou sem o consentimento dela. Maya tinha segundos para completar uma sequência de voo de emergência ou arriscar uma ignição descontrolada, que poderia destruir metade da instalação. Ela nunca havia passado por um treinamento oficial para algo assim, mas os ensinamentos de seu pai estavam cravados mais fundo do que qualquer diploma. Suas mãos se moveram com conhecimento herdado, ativando o modo de voo manual através de procedimentos que não existiam em nenhum manual atual. Incrivelmente, o sistema reconheceu sua entrada. Os códigos de autenticação de piloto de testes do pai ainda não haviam sido totalmente apagados da programação central da aeronave. 3 décadas depois, ainda tinham autoridade nos céus da noite. Controle do céu noturno. Aqui é Maya Cross. Ela disse no sistema de comunicação. Estou levando a aeronave para completar os protocolos seguros de desligamento. A resposta foi imediata. Caos. Negativo. Você não está autorizada para operações de voo. Identifique-se corretamente. Maya desligou as comunicações externas e focou na tarefa impossível à sua frente. O Phantom Wing precisava voar para reiniciar seus sistemas com segurança. Não havia outra opção. Ela não tinha horas oficiais de voo em nada mais complexo do que um simulador de treinamento. Mas o fantasma de seu pai parecia estar ali com ela, sussurrando confiança por entre o medo. As portas gigantes do hangar se abriram com um rangido, enquanto sirenes ecoavam por toda a instalação. O pessoal se dispersava do caminho de taxiamento enquanto Maya avançava aos manetes, sentindo o poder imenso da aeronave responder ao seu toque. A pista secreta se estendia além da saída camuflada no deserto, e ela guiava o Phantom Wing com confiança crescente. Ela realmente estava fazendo aquilo. O vento do deserto golpeava a fuselagem conforme ela atingia a velocidade de decolagem. O fim da pista se aproximava sob a luz pálida da lua, e ela puxou os controles com pressão firme. As asas negras da aeronave cortaram o ar, elevando-a para um céu pontilhado de estrelas. Pela primeira vez na vida, Maya Cross pilotava uma aeronave furtiva Phantom Wing. Sozinha na escuridão, carregando o peso do legado de seu pai. O retorno da filha. Na sala de controle de missão, reinava o pandemônio. A comandante Mitchell exigia respostas sobre a identidade de Maya, enquanto os instrutores encaravam as telas de radar mostrando o impossível, seu Phantom Wing executando manobras furtivas perfeitas, nas mãos de alguém que haviam descartado como uma simples mecânica. Ela está realmente pilotando, Victoria sussurrou, incrédula. Em modo furtivo completo. À noite. Marcus Sterling observava os monitores, sua arrogância anterior substituída por algo próximo do assombro. Isso é insano. Quem é ela? Acima da instalação, Maya trabalhava metodicamente nos reinícios de sistema. Cada circuito respondia aos seus comandos, enquanto ela trazia a aeronave de volta da beira do desastre. As instruções do pai a guiavam por procedimentos que não existiam mais nos manuais de treinamento. Após 45 minutos de voo cuidadoso, ela contatou a torre. Controle, aqui é Cross. Os sistemas estão estáveis e os protocolos de armamento desativados. Solicito autorização para aproximação de pouso. Uma voz atônita respondeu. Sim. Autorizada a aproximação imediata. Maya guiou o Phantom Wing em uma aproximação exemplar. A aeronave tocou a pista com a leveza de um pássaro pousando sobre a água. Quando os motores finalmente se calaram, ela permaneceu sentada no cockpit por um longo momento, mal acreditando no que havia acabado de fazer. Ela havia conseguido. Ela realmente havia conseguido. A revelação. Quando Maya desceu da aeronave, os holofotes ao redor do hangar se acenderam de uma só vez. Uma multidão de funcionários da base a cercou, mas se abriu com respeito quando um homem idoso, em uniforme de general, se aproximou.
O general Robert Hayes caminhava com o passo calculado de quem já havia visto tudo o que a vida militar podia oferecer. Mas suas mãos tremiam levemente à medida que se aproximava. Lágrimas brilhavam nos cantos de seus olhos envelhecidos. Para a surpresa de todos, o general levantou a mão direita em uma saudação lenta e deliberada. Maya Cross, ele disse com a voz espessa de emoção. Filha do capitão David Cross. O hangar caiu em silêncio absoluto, exceto pelos sons do metal resfriando. Seu pai, continuou o general, foi o líder original do esquadrão de testes do Phantom Wing. Ele sobreviveu à emergência de 1998, que quase o matou. E somente ele possuía o conhecimento dessas sequências de substituição. Maya sentiu sua respiração falhar enquanto o general abaixava a saudação. Aparentemente, o capitão Cross confiou esses segredos a você. E esta noite, jovem, você salvou toda esta instalação. O acerto de contas. A multidão, de Marcus Sterling à instrutora Reynolds, permanecia em silêncio atônito. Alguns vacilaram como se fossem desmaiar sob o peso da vergonha. A comandante Mitchell deu um passo à frente, sua voz mal passando de um sussurro. Você está me dizendo que a senhorita Cross é filha do capitão David Cross? Mas nós a tratamos como se... A voz dela se perdeu. A frase dolorosa demais para ser completada. O general Hayes se voltou para o grupo reunido. Sua voz agora carregava a autoridade de décadas. Todos que zombaram desta jovem. Todos que negaram seu acesso aos simuladores. Todos que acharam apropriado colar um adesivo cruel em seu uniforme. Vocês se apresentarão em meu gabinete amanhã de manhã. Imediatamente, os membros da equipe assumiram posição de sentido, rostos corando de vergonha. Maya observava tudo com uma calma distante. Ela não havia vindo em busca de vingança, nem de reconhecimento. Tinha vindo para honrar a memória de seu pai e, talvez, encontrar seu próprio caminho entre as estrelas. Mas às vezes a verdade exige ser reconhecida. A escolha. O general Hayes lhe ofereceu tudo. Patente imediata. Status de piloto avançado. Seu próprio esquadrão. Um lugar permanente na história da aviação. Maya ouviu cada proposta com educação. E então recusou todas em silêncio. Agradeço sua generosidade, senhor. Ela disse com serenidade. Mas eu não vim aqui em busca de patente ou glória. Meu pai me ensinou que o verdadeiro voo é algo pessoal, não um pedestal para ser admirado pelos outros. Ela recolheu seus poucos pertences, a jaqueta surrada que havia pertencido ao pai, uma única bolsa de lona e o adesivo de manutenção que havia guardado como lembrete. Antes do amanhecer, deixou um bilhete simples para o general. Obrigada pela oportunidade de ver Shadow Hawk com meus próprios olhos. Que este lugar possa se transformar em um centro de coragem verdadeira, e não apenas em um templo de orgulho herdado. Ao nascer do sol, Maya Cross havia desaparecido com a mesma quietude com que chegou. O legado permanece. A notícia da partida de Maya se espalhou rapidamente pela instalação. O general, devastado por sua decisão de partir, ordenou mudanças imediatas, uma revisão completa das políticas de admissão, acesso aberto aos simuladores para todos os cadetes e tolerância zero a trotes ou discriminação. A instalação foi discretamente rebatizada como Centro Estratégico Cross. Nenhum anúncio público explicou a mudança. Era uma homenagem privada à amizade entre o general e o pai de Maya. Uma promessa enfim cumprida. A cultura que antes celebrava a arrogância começou a ruir. Alguns cadetes, como Marcus Sterling, se retiraram do programa, incapazes de encarar a própria vergonha. Outros permaneceram, determinados a provar que podiam ser dignos do exemplo que Maya havia deixado. Os instrutores passaram a ensinar não apenas habilidades técnicas, mas também lições de humildade. A história da emergência se tornou leitura obrigatória. Não a versão oficial, que falava de uma operadora desconhecida, mas a história real, sussurrada nos dormitórios e refeitórios. Uma jovem sem patente nem reconhecimento, que superou todos os outros quando mais importava. Mitos e lendas.
Meses se passaram, e Maya Cross tornou-se algo entre história e lenda. Alguns diziam que ela havia se juntado a uma instalação de testes remota nas montanhas. Outros afirmavam tê-la visto pilotando aeronaves de carga em zonas de guerra, entregando ajuda humanitária onde voos comerciais se recusavam a ir. Fóruns de conspiração ocasionalmente fervilhavam com especulações sobre a filha do capitão David Cross, mas nenhuma evidência concreta jamais surgiu. Era como se ela tivesse herdado a qualidade mais essencial do Phantom Wing, a capacidade de mover-se invisível em um mundo que observa. No centro estratégico Cross, sua ausência moldava o presente de forma ainda mais poderosa que sua presença jamais poderia. Novos recrutas vinham de origens diversas, não mais obrigados a provar conexões familiares. As sessões de simulador incluíam agora treinamentos obrigatórios em humildade, com notas de rodapé referenciando o incidente da emergência. O beliche que ela ocupara brevemente permanecia vazio, como se preservado como um santuário não oficial para a piloto que voara além da imaginação em uma única noite. Capítulo 16. A Revolução Silenciosa. A instrutora Reynolds manteve o adesivo Garota da Manutenção preso ao quadro de avisos de seu escritório, não como troféu, mas como lembrete de como havia subestimado alguém por completo. Quando visitantes perguntavam sobre Ellie, ela oferecia uma explicação hesitante sobre a importância de reconhecer o potencial onde quer que ele apareça. A taxa de sucesso da instalação disparou à medida que a nova cultura se consolidava. Pilotos emergiam melhor treinados, mais disciplinados e menos dependentes de sobrenomes ilustres, baseando-se em habilidade pessoal. Até os céticos mais antigos admitiam, com relutância, que o novo sistema formava aviadores superiores. O general Hayes mantinha um diário particular, registrando seus pensamentos sobre transformação e humildade. Em uma entrada, ele escreveu: "Às vezes, o piloto mais verdadeiro é aquele que não precisa de uniforme para provar suas asas." Ele nunca compartilhou essas páginas com ninguém, mas talvez esperasse que, se Maya algum dia retornasse, pudesse compreender como o velho amigo de seu pai tentara honrar seu legado. Ecos no céu. Tempestades do deserto ainda varriam a instalação com fúria implacável, trazendo raios e ventos uivantes que lembravam a todos da noite em que tudo mudou. Durante essas tempestades, cadetes se reuniam junto às janelas de observação, espiando a escuridão e imaginando ver silhuetas familiares nos céus. Uma cadete chamada Sarah Kim, cuja família não tinha qualquer conexão com a aviação, ficou diante de uma dessas janelas certa noite. Ela ouvira todas as histórias sobre Maya Cross, e essas histórias a haviam inspirado a superar cada limite que achava ter. "Você acha que ela ainda está por aí?" perguntou Sarah à colega de quarto. "Importa?" veio a resposta. "O importante é acreditar que podemos ser como ela. Que habilidade e coragem valem mais do que de onde viemos." Sarah assentiu, voltando aos estudos com nova determinação. Ela era uma entre muitos que, graças ao exemplo de Maya, acreditavam que também poderiam dominar as asas invisíveis, se trabalhassem duro o suficiente por isso. O impacto duradouro. Os anos passaram e o Centro Estratégico Cross passou a ser reconhecido em toda a comunidade da aviação como uma referência na formação de pilotos excepcionais. A velha guarda do privilégio herdado deu lugar a uma nova geração selecionada puramente por mérito e potencial. Candidatos a oficiais já não precisavam de nomes famosos para ganhar admissão. Apenas habilidade, dedicação e o tipo de coragem que Maya demonstrara. A cultura de trote, antes tolerada, agora era mais do que desencorajada. Estava extinta. Os registros oficiais daquela noite permaneciam classificados, arquivados sob o código Evento 7 Delta, substituição de emergência do Phantom Wing por operador desconhecido. Mas a história não oficial crescia a cada nova geração, inspirando cadetes a irem além de suas limitações percebidas. Em certas noites, quando trovões rolavam sobre o deserto e relâmpagos cortavam o céu, esses mesmos cadetes se aventuravam até os decks de observação. Escaneavam o horizonte,
esperando com esperança ver a silhueta de uma aeronave solitária atravessando as nuvens da tempestade como uma sombra. Geralmente, viam apenas tempo ruim e luz das estrelas. Mas a esperança, por si só, os transformava, fazendo-os treinar com mais afinco na manhã seguinte, aperfeiçoar cada manobra, merecer seu lugar em um céu que pertence aos destemidos. Epílogo. O céu se lembra. Maya Cross havia desaparecido dos registros oficiais, mas seu impacto no centro estratégico Cross era imensurável. Ela forçou uma instituição inteira a confrontar sua arrogância e descobrir sua melhor versão. O general costumava ficar à janela de seu escritório durante as tempestades, lembrando-se da noite em que saudou a filha do capitão David Cross sob a luz intensa dos refletores. Nunca esqueceu a mistura de medo, admiração e arrependimento que sentiu. Arrependimento por não tê-la reconhecido antes e medo de quão perto estiveram da tragédia. Em sua última entrada no diário antes da aposentadoria, ele escreveu: Maya Cross nos ensinou que o céu não se importa com nossos uniformes, nossos nomes ou nossas conexões. Ele se abre apenas para aqueles que têm coragem de enfrentá-lo em seus próprios termos. Ao nos ensinar essa lição, ela nos deu o maior presente possível: a chance de nos tornarmos dignos das asas que usamos. Em algum lugar do mundo, Maya continuava sua própria jornada. Se testava aeronaves experimentais em instalações secretas, voava missões de ajuda em cantos esquecidos do planeta, ou simplesmente vivia em silêncio sob um nome falso. Ninguém sabia. Mas ela permanecia fiel ao ensinamento de seu pai: que o voo verdadeiro é pessoal, não performático. As noites do deserto ainda traziam tempestades. Os ventos ainda uivavam sobre as dunas como se estivessem procurando por algo perdido. Alguns diziam que o vento chamava o nome dela, convidando-a de volta ao lugar que havia salvado. Mas talvez ela já tivesse deixado tudo de que eles precisavam. Uma história de coragem que inspiraria gerações de pilotos por vir. E a prova de que o céu não pertence aos privilegiados, mas aos valentes. Afinal, o céu não se importa com a origem ou o pedigree de alguém. Ele acolhe apenas as almas corajosas o suficiente para dominá-lo com graça inabalável. Se você gostou desta história, não se esqueça de clicar em inscrever-se no canal. De onde você está nos assistindo? Deixe um comentário abaixo. Adoramos ouvir nossos incríveis espectadores ao redor do mundo. Lembre-se, a verdadeira coragem muitas vezes não usa uniforme e não busca reconhecimento. Os maiores heróis são aqueles que agem não por glória, mas porque alguém precisava agir, e eles estavam no lugar certo na hora certa. Se esta história tocou você, inscreva-se e junte-se à nossa comunidade de histórias da vida real. De onde você nos acompanha? Deixe seu comentário abaixo. Amamos ouvir nossos incríveis espectadores ao redor do mundo.